dia, Juvenis. A paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, da Marcas do Evangelho. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Eu já peço que você aí deixe o seu like, deixe a sua presença aí no chat, nos comentários. Coloque também, um comentário aí depois da aula, que isso ajuda a propagar mais ainda as mensagens do Evangelho desse canal. E também você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações deste canal. E você aí que está nos acompanhando, você que já é aluno matriculado, você já separa a sua Bíblia, separa a sua revista, separe papel, separe caneta, para você poder anotar as coisas pertinentes dessa aula. Pois a nossa aula tá muito legal, cheia de informações, assim, interessantíssimas para nós agregarmos ainda mais, conhecimento sobre este tema tão importante, tão pertinente para os nossos dias, da nossa revista Questões Difíceis do Nosso Tempo. Então, nós estamos já na aula de número 6, vamos falar hoje sobre eutanásia. O que será que vem por aí, Então, já peço que você seja aí ligado para a gente poder começar. Vamos, então, orar comigo, você aí de casa. Vamos lá? Senhor, meu Deus, obrigada por este dia, obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui em torno da Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa usar-me na ministração desta aula. Que o Senhor abra os ouvidos, abra os corações, para que possamos de fato, Senhor Deus, estar aqui para defender as verdades da Escritura. Que possamos estar em defesa do Evangelho, Senhor Deus. Que possamos ser desbravadores, que possamos ser defensores da Tua Palavra, Senhor Deus. Nos ajude em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, lição de número 6, eutanásia. Na aula anterior, a gente falou sobre o aborto, E hoje vamos falar sobre eutanásia. E assim, por vários motivos semelhantes, ambos lidam com o mesmo objetivo e chegam ao mesmo resultado, que é a morte. Por exemplo, se for possível justificar a morte de um humano nascituro pelo fato de o feto não ter sido desejado, ou pelo fato de ele poder nascer com alguma malformação, como disse na aula anterior, na aula de número 5, sobre o aborto, a irmã Silene, ou ainda pelo fato de haver a possibilidade de ele não conseguir ter plenamente as funções de um ser humano. Algumas crianças e muitos idosos, por essa mesma lógica, pessoal, poderiam ser eliminados, tendo como bases as mesmas razões. Apesar de o aborto estar relacionado com o início da vida humana e a eutanásia com o final, ambas são decisões pela morte e, portanto, levantam a mesma pergunta, que é urgente. Dar o fim a uma vida e precipitar a morte pode ser moralmente justificável? Embora existam diversos argumentos em defesa de tal prática, como aliviar o sofrimento, isso é ser humanitário, tudo isso pressupõe a base de suas crenças. Parece que existem 3 questões envolvidas na discussão da eutanásia. Qual é o valor da vida humana? Quais são os principais medos que a eutanásia deseja aliviar? Que direito nós temos sobre a nossa própria vida? Então, eu te convido a você ficar bem ligado na aula. Como eu disse no início, já pega um papel, uma caneta, um marca-texto para você marcar a revista, para você anotar, pois nós iremos responder essas perguntinhas no decorrer desta aula. O textuário de hoje fala, Não matarás, Êxodo 20, 13. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 20. Eu não vou ler. Você pode acompanhar aí da sua casa, se você não tem a revista. Se você tem, se você não tem, você pode acompanhar em 1 Coríntios 15, 12 a 20. Então, o primeiro ponto aborda sobre o que é eutanásia. Você, por acaso, antes de você conhecer
este termo de acordo com a revista, porque você que já é matriculado, creio eu que vocês que são alunos nota 10, todos vocês, acompanharam a revista, viram esse termo, estudaram um pouquinho. Ótimo. Mas antes disso, você já tinha ouvido falar sobre esse termo? Já viu, sei lá, em algum filme abordando, alguma série, algum lugar, uma notícia abordando sobre este tema? Coloque no chat aí se você já ouviu falar sobre esse termo eutanásia. Coloque aí, por favor. Tô acompanhando o chat, tá bom? Coloque aí, então. Então, o que significa esse termo eutanásia? De onde se origina essa palavra? Eutanásia significa boa ou feliz morte. E existem dois tipos de eutanásia, ativa ou passiva. A primeira implica tirar a vida para evitar o sofrimento. E a segunda, apenas permitir a morte para evitar o sofrimento. Entendeu a diferença? A primeira, ela tira a vida para evitar. A segunda, permite a morte para evitar o sofrimento. Entendeu? Duas coisas diferentes. A eutanásia tanto pode ser voluntária como involuntária. No tipo involuntário, o paciente consente com essa morte. No tipo voluntário, o paciente não consente. A morte pode ser autodeterminada ou determinada por outra pessoa. No primeiro caso, trata-se de uma forma de suicídio, que a gente chama de suicídio assistido. Então, no segundo caso, trata-se de um homicídio. Aqueles que estão sujeitos a um processo de morte iniciado por intervenção humana podem ser jovens ou idosos. No caso dos jovens, trata-se de infanticídio. Nos casos idosos, geralmente, nós usamos o termo, eutanásia. Nenhuma dessas mortes resulta de um processo natural, mas são todas mortes iniciadas por intervenção humana. Observem só, o próprio nome, a palavra eutanásia, atribui a esse ato com uma conotação positiva, boa, feliz morte. Trata-se da tentativa de alcançar uma boa morte, ou morte sem dor. A gente vai tratar desses assuntos especificamente no segundo ponto, sobre por que defendem isso e os contrapontos também. Mas aqui, primeiro, a gente vai ver as variações da eutanásia, Como eu falei, que existe a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. Vamos lá, então, vou dividir assim. Primeiro ponto, 1.1. Quais são as formas de cessação e prolongamento da vida de terceiros? São classificadas em 3. Eutanásia ativa, eutanásia passiva, que nós chamamos também de ortotanásia, eu vou explicar depois, e distanásia. Vamos lá. É a eutanásia ativa. Eutanásia ativa é aquela em que há uma ação para o fim da vida do paciente, sendo por aplicação de medicamentos ou injeções letais, ou ainda com efetivo auxílio para que o paciente interrompa a sua vida. B. Eutanásia passiva ou ortotanásia. O que significa isso? Orto significa correto, o tempo certo. É eutanásia passiva, então é como se fosse a morte certa, a morte no tempo certo. Então, nela haverá uma omissão. Consiste na retirada de mecanismos que prolongam a vida do paciente. Assim, a omissão se dará no momento em que, após a retirada dos meios mecânicos necessários para a continuidade da vida do enfermo, o médico apenas regulará os aspectos naturais que permitirão a continuidade de sua vida. Como, por exemplo, com a retirada de aparelhos respiratórios, o paciente apenas irá respirar enquanto seu organismo sustentá-lo. Entretanto, a omissão não se estende ao tratamento para amenizar a dor, sem interferir no desenrolar natural da doença, que culminará com a morte natural do paciente. Vocês entenderam bem a diferença desses dois primeiros? Quer dizer, a primeira eutanásia ativa é quando há desligamento de aparelhos, há quando há, por exemplo, uma injeção letal. Então, isso é quando o paciente, tanto ele pode pedir para que isso aconteça, que chamamos de suicídio assistido, quando o paciente ele escolhe morrer, então ele pede para isso, então ele pede para que ingira uma injeção, outro procedimento para que ocorra a sua morte, e também a questão de médicos ou da família autorizar, que é terceiros autorizarem, ao desligamento de aparelhos ou outros procedimentos também para que ocorra o fim.
Nesse ortotanásia, não ocorre essa interferência humana. Não é. É uma coisa natural. Ou seja, o paciente, por exemplo, ele está em um estado terminal de alguma doença. Já fizeram todos os procedimentos para que o paciente possa se recuperar, possa ter uma chance, né, de poder ser tratado, de assim, se curar de acordo com os medicamentos e o tratamento que os médicos especializados irão passar. Só que com tudo isso, não foi possível a sua recuperação. Então, naturalmente, ele irá vir a óbito. Não por intervenção humana, não porque foi lá ingerir uma injeção ou desligou o aparelho no sentido que ele está dependendo daquilo para viver, mas devido à falta, digamos assim, de eficácia de todos os procedimentos e tratamentos, naturalmente o seu organismo, né, os seus organismos, os seus órgãos irão parar de funcionar. Então, aí ocorre, né, a ortotanásia. Então, assim, é uma morte que ocorre, eles permitem a morte para evitar o sofrimento, eles não tiram a vida, ok? C, distanásia. A distanásia é o prolongamento do sofrimento do paciente através da continuidade de um tratamento que não terá efeito resolutivo para a doença. Apenas manterá o paciente dependente de artifícios para sobreviver. Daí surge a ideia de vida vegetativa. Então, uma definição amplamente aceita da eutanásia é, abre aspas, eutanásia é homicídio intencional, seja por ação ou por omissão de uma pessoa cuja vida não é considerada digna de ser vivida. Fecha aspas. Ela é popularmente chamada de morte por misericórdia. E é dividida entre, como eu falei, eutanásia voluntária ou suicídio assistido, isto é, a morte que ocorre por apelo explícito do paciente, e eutanásia involuntária, que é a morte com base na decisão de alguma outra pessoa, visto que o paciente é incapaz de dar seu próprio consentimento. É essencial esclarecer que a eutanásia, seja voluntária ou involuntária, é um homicídio intencional. Uma cláusula, presta atenção, muito importante no juramento de Hipócrates. O que é esse juramento de Hipócrates? O juramento de Hipócrates é um juramento solene efetuado pelos médicos tradicionalmente por ocasião de sua formatura, no qual juram praticar a medicina honestamente. Então, Hipócrates, há tempos, ele escreveu esse juramento porque no seu tempo ele exercia a medicina. E eram chamados até mesmo de feiticeiros, né? Curandeiros, por justamente eles conseguirem manusear certos tipos de ervas, certos tipos de coisas próprias da natureza para ajudar as pessoas com problemas de saúde, né? Com situações graves de ferimentos. Então, ele escreveu esse juramento. Vou ler para vocês um trecho. Abre aspas. Aplicar os tratamentos para ajudar os doentes, conforme minha habilidade e minha capacidade, e jamais usá-los para causar dano ou malefício. Essa promessa de curar o paciente e não prejudicá-lo explica as duas recusas específicas que aparecem a seguir, as quais são o suicídio assistido e o aborto, apesar de ambos serem bem comuns no mundo antigo, né? Foi escrito há bastante tempo. Abre aspas, não dar veneno a ninguém, embora solicitado a assim fazer, nem aconselhar tal procedimento. Da mesma maneira, não aplicar substância abortiva em mulher alguma. Aqui está um reconhecimento claro de que a vocação de um médico é curar, é preservar a vida, ajudar, é doar-se. As leis brasileiras, elas não permitem a eutanásia, mas há lugares que permitem, como Holanda, e existem diversas instituições em prol desta prática. Há um relato de um homem que financiou a morte de sua própria esposa, afirmando que foi por amor, pois ele estava em estado degenerativo, os seus ossos estavam se atrofiando, então ela ia virar uma pessoa totalmente dependente. Não é isso que ele queria para ela, né? Uma mulher que viveu a vida toda na sua independência, uma vida ativa, então isso seria a mesma coisa que a morte para ela. Então, através disso, ele ajudou a criar uma organização para ajudar as pessoas que querem fazer o mesmo. E falam disso numa normalidade. De fato, o inimigo cegou e não percebe o absurdo de suas afirmações. Eles cometeram
assassinato. Isso é contra a lei de Deus, deveria ser crime na lei dos homens. E hoje nós vemos médicos concordando em realizar tais procedimentos, negando-se da moral, da ética e o espiritual envolvidos. Estamos vivendo, de fato, um cenário caótico, o que é imoral, contrário à preservação da vida humana, contra o valor e dignidade de um indivíduo, tem se propagado como algo correto, como natural e humano. Conversa do inimigo, isso é uma mentira. Pois ele quer desfazer da criação de Deus. O desejo de Deus é a preservação da vida. Ele tem o poder de dar a vida e também de tirá-la, pois é o criador de todos os seres viventes, inclusive do homem, a mais preciosa de todas as suas criaturas. A visão evolucionista e ateísta afirma que nós fomos formados por uma explosão, que somos uma poeira, uma sopa cósmica. Sabemos do design por trás de todas as coisas, quando ele disse, faça, haja. Ele nos criou de maneira extraordinária e assombrosa, como diz o salmista. Nós somos criados. Deus nos deu valores para viver no mundo que ele mesmo criou. Na perspectiva cristã, a eutanásia é um crime contra a lei de Deus, é uma afronta ao próprio Criador. E deve ser inaceitável para nós, que estamos em defesa do Evangelho. Mas vocês percebem como que acontece, né? A primeira parte só foi para explicar o que é a eutanásia. Mas por que defendem essa prática? Por que defendem? Muitos acreditam que, através da eutanásia, demonstram amar o próximo, abreviando-lhe o sofrimento. Esta atitude não está em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre um filme bastante conhecido e famoso. E a maioria das pessoas acha que esse filme fala sobre uma história de amor e blá blá. Engano. Esse filme, ele aborda de uma maneira tão profunda, tão bela, tão singela, a eutanásia, que os telespectadores possuem a sua moral questionada, balançada. Para você que não ainda entendeu ou não sabe o filme que eu estou falando, ele se chama Como Eu Era Antes de Você, no título original Me Before You. Esse filme é baseado em um livro. E não somente esse filme, mas vários filmes, pessoal, desta era estão fazendo apelos à eutanásia. Filmes com Mar Aberto, com Menina de Ouro e diversos outros títulos. Muitos ganharam prêmios internacionais de cinema, muitos concorreram ao Oscar, muitos ganharam festivais de cinema por conta da história, por conta da atuação. Mas todos esses filmes têm a mesma coisa. Eles romantizam a morte, romantizam a eutanásia. E faz com que as pessoas que estão assistindo entendam o lado das pessoas que estão desejando o suicídio, né, que é o suicídio assistido, ou que os familiares, ou que pessoas que podem dizer, assinar os termos de desligar aparelhos ou de ingerir injeções letais, aceitem isso. Eles querem normalizar isso. Eles querem que as pessoas entendam isso. E como é fácil conquistar a nossa mente e o coração? Porque no contexto que eles arquitetam, fica tudo muito belo. E a gente acaba entendendo o lado do personagem, entendendo o lado da pessoa e achar que não tem nada a ver. Nesse filme, Como Eu Era Antes de Você, conta a história de um homem chamado Will. Ele é rico, ele é bem-sucedido, ele tem uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais, até que um dia ele foi atingido por uma moto. Esse acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico para a preocupação de seus pais. E é neste contexto que Louisa Clark é contratada para cuidar de Will, de origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações de vida. Ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e aos poucos acaba se envolvendo com ele. Ai, que gracinha, que coisa linda! Ai, parece um filme tão lindo para aquecer nossos coraçõezinhos.
Ai, que legal. É engano. O filme retrata o suicídio assistido como algo a ser aceito e moralmente correto. Por quê? Nesse filme, como eu falei aqui, eu citei a sinopse para vocês, o Will era um homem que era bem sucedido, ele tinha uma bela mulher, ele era um homem empresário e, e uma vida ativa de esportes, de muito lazer, de muitas viagens. Só que esse acidente o tornou totalmente dependente para o homem que se achava independente, né? Então, ele se tornando assim, ele se tornou depressivo, ele ficou amargurado da vida, um homem carrancudo, um homem de mal com a vida. E ele afastava as pessoas que tentavam ajudar, até os próprios pais. E nisso, no filme retrata, e no livro também, que ele desejava cometer o suicídio assistido. Então, tem até cenas que mostram ele com o advogado, né, conversando, assinando papéis. Por quê? Porque ele conquistou o direito de tirar a própria vida. Ele conseguiu isso, ele conquistou isso por lei, o direito de tirar a própria vida. Isso foi, né, o filme se retrata na Inglaterra. Só que aí, de acordo com os pais, ele falou assim, 6 meses até que eu cometa isso. Porque os pais achavam que ele poderia mudar de ideia. Já estou contando aqui o plot do filme, né? Pois é, gente. Se você não assistiu, ok, tudo bem. Eu vou contar para vocês aqui, para vocês entenderem como é que é a mente das pessoas do mundo. E que essa ideia de eutanásia é de uma mente maligna, é da mente do inimigo. Então, o que acontece? Ele passa esses 6 meses, né? E ele fala que iria cometer isso. Aí, nesse caso, os pais, eles contratam essa moça chamada Louisa Clark. É uma moça alegre, divertida, mesmo com os problemas da vida, ela sempre sorridente, sempre feliz. E ela acaba ajudando ele a olhar para uma nova perspectiva, né? A ser um pouco mais alegre, a sorrir um pouco mais. Então, eles acabam se envolvendo. Tirando essa parte de romance, embora que seja errado, porque ela era uma moça comprometida, e quem vê o filme acha até bonitinho, mas isso é super errado, pessoal. Uma cena dessa, depois que Will ele conversa com a Louisa, que ele iria fazer isso enquanto ele estava em viagem, ele iria para a Suíça cometer esse ato, e ela conversando com a família na mesa, com o pai, com a mãe, com a irmã, ela fala isso. E ela conversa que o Will tem a decisão de se matar. Claro, né, ele estava fazendo seu respaldo na lei, diz ela. A mãe dela, ali, fica indignada com esse negócio. Como assim, né? Ela fala assim, pessoas emocionalmente frágeis não podem tomar decisões como essa. Você não pode fazer parte disso. Isso é a mesma coisa que assassinato. Ela disse uma verdade incômoda, mas necessária. E ali, a irmã dela acha que não, cada um tem a sua própria decisão. A mãe dela, no filme, ela possui um colar com um pingente de uma cruz. Ali estava evidenciando que ela era uma mulher, obviamente, religiosa, mas no contexto ali arquitetado, no roteiro, tudo planejado certinho para transmitir uma mensagem para quem está assistindo, mostra, colocasse ela como se fosse uma fanática religiosa, que não entendesse ou que fosse egoísta de entender o lado das pessoas. Então, é isso que a impressão que o espectador iria ter. Luísa, então, não escuta sua mãe, ela vai com sua irmã para a Suíça, para esse lugar onde o Will vai cometer esse procedimento, sem a mãe saber. E a irmã dela até diz, nessa cena, você está fazendo a coisa certa. E essas palavras são para o público também. Todos nós sabemos, todos sabem que é moralmente errado essa prática. Mas, nas cenas, ninguém enxerga, ninguém percebe essas coisas. Na tentativa do auto-engano, dizem, mas ele sofria muito. Seria muito egoísmo, né? Seria egoísmo nosso, da gente dizer o que ele deve fazer, é o que ele está passando. Então, subvertendo a própria moralidade para encaixar a possibilidade do suicídio assistido como algo correto e amoral.
E ela vai lá, e assim ele vai. No cenário do filme, ele tá num lugarzinho tão bonitinho, é muito iluminado. Assim, pessoal, como eu falei na aula da mídia, todo o cenário arquitetado tem o intuito de passar uma mensagem para quem está assistindo. Vocês lembram disso? Então, na cena do filme, o lugar é muito iluminado, é muita luz, muito branco, é um pouco de colorido. O que isso estava mostrando para as pessoas? Que ele iria encontrar de fato o seu refúgio na morte. Que a morte poderia possibilitar uma paz. Que tirar a própria vida iria possibilitar a saída para o seu sofrimento. Olha só que coisa maligna. Coisinhas pequenas estavam mostrando para quem estava assistindo que aquilo era a saída, que era o refúgio para o seu sofrimento. Olha quanta mensagem errada estava mandando para as pessoas. Aí no final, as pessoas choram. Ai, que coisa linda, não sei o que, mentira. Engano. Olha como confundem as nossas mentes. O Will era um homem extremamente egoísta. Ele não se importou com a dor de seus pais, com a dor da mulher que o amava. Ele se fecha para as novas possibilidades e não encara o sofrimento. Ele ama a vida passada, ele ama o que ele era e não ama. Ele ama o que tinha, mas é incapaz de amar de maneira genuína. Ele ama a si mesmo e não quer renunciar ao seu eu. Sim, realmente ele estava numa situação complicada, isso é óbvio. Mas a fuga para o sofrimento nunca é a morte. E é isso a principal defesa da eutanásia. Que estaremos ajudando as pessoas que estão acamadas, que estão doentes ou são totalmente dependentes, como o Will, a serem livres, a terem uma morte digna. Isso tem muito a ver em querer tomar as próprias rédeas de suas vidas. O sofrimento é a grande pauta desse debate, tanto para o paciente quanto para os familiares, e por amor devemos ceder a isto, para que cesse a sua dor. Nós não temos autoridade para fazer isso com nossas próprias vidas. Podemos dizer 1000 vezes, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, mas nada anula que estamos sob as regras de Deus, pois foi Ele quem nos criou e nos formou. Um dia todos nós daremos conta de tudo o que fazemos. Esse corpo pertence a quem o criou. Este corpo pertence a quem formou. A quem vê, este corpo pertence a quem deu o ar para respirar, aquele que formou cada órgão, cada detalhe do meu ser. Nós pertencemos ao nosso Criador. Nós somos criaturas de Deus. E há argumentos sobre os custos financeiros também. Olhem só, pois há pessoas que precisam ter cuidados constantes e os gastos com medicamentos e pessoas especializadas, gerando custo para os familiares e para a sociedade. Então, se torna um fardo. Ter um alívio da pressão financeira é mais um argumento favorável à eutanásia, segundo eles. E essa premissa dá a entender que nós devemos proteger e preservar a vida somente se tivermos condições financeiras para isso. Mas essa é uma postura totalmente materialista e não moral. Nenhum valor material pode ser colocado em algo que possui valor espiritual, tal como uma vida feita à imagem de Deus. Uma vida humana tem mais valor do que qualquer coisa neste mundo. Assim, argumentar que nós devemos tirar uma vida com o objetivo de economizar dinheiro é um ato que corresponde a uma visão distorcida e materialista da vida humana. Algo brutal. Analisemos em primeiro lugar. Não é um ato de misericórdia matar um sofredor. O ato de matar uma pessoa que esteja passando por sofrimentos não evita a miséria humana, cria a miséria da morte. Segundo, mesmo que a eutanásia evitasse um sofrimento maior, ainda assim, isso não lhe serviria de justificativa. O fim não justifica os meios, o fim apenas justifica meios bons. Os seres humanos são criaturas de Deus. Elas possuem dignidade e valor. Argumentos como esses, acima que eu citei, validam ações como as de Hitler. O resultado foi um dos maiores homicídios em massa da história. Ele deixou um número estimado de 11 milhões de mortos entre judeus e pessoas que ele julgava fora do seu padrão. Como consequência
de sua ética evolucionista, a qual exigia que a raça humana inferior fosse eliminada. E a partir da década de 1930 até o início da década de 1940, o Partido Nazista ele criou uma série de filmes de propaganda para normalizar a eutanásia. E há um documentário no YouTube sobre os filmes de propaganda nazista. Infelizmente, esse documentário ele está em alemão e inglês. Então, eu vi um pouquinho, dá para entender algumas partes, só que, infelizmente, não dá para entender todo o conteúdo, porque ele está nessas duas línguas. Mas, só de a gente olhar as imagens, a gente percebe o horror que foi aquilo. O que passava? O que foi esse documentário? Foi um filme feito que foi durante o Terceiro Reich, né? Que cerca de 200.000 pessoas com deficiência física e mental foram assassinadas por inanição deliberada, medicação letal e gás tóxico. Esse documentário, que significa, que fala Selimande, The Secret Propaganda Films of the Third Reich. Não sei ler inglês. Tá aí escrito aí. É isso daí. Essas pessoas eram chamadas de cadáveres vivos. Os argumentos eram como esses citados anteriormente. Eles estão pedindo para que aliviemos o seu sofrimento. Eles não produzem nada. São um peso para a sociedade. E economia. Nós estamos fazendo bem para eles. Eles estão clamando para que a gente cesse a sua dor e sofrimento. O tema dos filmes nazistas era o apelo à morte de doentes mentais. Entre aspas, olha só, a doença mental hereditária é o maior perigo para a saúde pública, é o que diziam. Olhem só mais. Quem está aflito carrega o pesado fardo do destino, uma existência sem vida. A alternativa cristã, a qual precisamos defender e promover cada vez mais com determinação, diz que nós temos o valor intrínseco, pois Deus nos criou à sua própria imagem. Seres humanos são semelhantes a Deus, possuem um conjunto de faculdades singulares, racional, moral e social, as quais nos distinguem dos animais. Percebem só? Argumentos como estes, que são ateístas, evolucionistas, tiram a dignidade e o valor do ser humano. Se o ser humano é meramente fruto do acaso, ele não possui propósito algum, pessoal. Olha só que absurdo essa ideologia maligna e satânica. Se ele é, de fato, um produto do acaso, é um objeto, é um experimento, para que então eu vou viver se eu não tenho propósito nenhum? Eu sou um animal racional. É isso que eles pensam. Mas não, isso é uma mentira maligna. Nós somos seres criados, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu valor, Deus nos deu dignidade. E esse direito pertence a nós, dado pelo próprio Deus. Mas o inimigo tem usado todos os seus artifícios para descredibilizar isto e para confundir as mentes e para desfazer da criação de Deus. Há principalmente a nossa capacidade para ter relacionamento de amor, já que Deus é amor. Porém, isso levanta um outro problema. O amor não é essencialmente recíproco. Como podemos, então, amar uma pessoa que esteja em um estado vegetativo, persistente? Ou como podemos amar um feto que ainda não nasceu? O fato de eles não responderem, não reagirem, não os desqualifica para serem considerados e tratados como seres humanos. Não. É aqui que a graça entra. Pois a graça é exatamente o amor ao que é indiferente. A graça é o amor tomando uma iniciativa unilateral. A graça é o amor livre, espontâneo, não solicitado e até mesmo não correspondido de Deus. É um amor que tem origem em si mesmo, não em seu objeto.
Analisando o Salmo 139, no qual o salmista afirma que em todos os estágios da vida, seja como feto, como bebê, como jovem, como adulto, ele é a mesma pessoa, com a mesma identidade. Ele encontra sua humanidade e sua dignidade não em seu conhecimento e em seu amor a Deus, mas na verdade fundamental de que Deus o conhece e o ama, quer ele retribua ou não. Esse mesmo amor divino e unilateral liga a mãe ao filho, ainda não nascido, e as pessoas jovens aos seus parentes frágeis, velhos, talvez dementes com problemas mentais. Não é a capacidade de responder que faz as pessoas humanas. É o amor, não apenas amar, mas ser amado. Diferente de Utrene, o personagem que eu citei, como eu era antes de você, ele achou que a morte era a fuga para o seu sofrimento. Mas eu quero falar para vocês de uma mulher real, chamada Joni Eareckson Tada, que em 1967, aos 17 anos, ao dar um mergulho em um lago, ela ficou tetraplégica, mudando assim drasticamente sua vida. Uma vida de vitória na qual ela, como tetraplégica, honra a Deus e incentiva um número incontável de pessoas, deficientes ou não, que Deus está conosco em todas as nossas lutas. Ela inspirou livros, filmes e, o mais importante, pessoas como ela, deficientes, pessoas com debilidades, pessoas com doenças e problemas, famílias que tinham filhos com problemas de saúde mentais e físicos. Ela incentivou essas pessoas a não desanimarem, a seguirem as suas vidas. Ela cita o texto bíblico: tudo posso naquele que me fortalece. O processo não foi fácil, ela conta em um de seus testemunhos, mas ela confiou com pessoas, com amigos, pessoas que amavam. Diferente de Will, ele tinha pessoas que o amavam, mas ele rejeitou todas. Ela não abraçou isso e ela confiou principalmente nas promessas do Senhor. Ela possui uma fundação que há 40 anos ajuda pessoas deficientes com problemas mentais e físicos. Ela ajuda tanto fisicamente, cedendo, por exemplo, tratamentos. Ela reúne praticamente todas as pessoas que estão envolvidas com esse projeto são cristãos. E é muito legal que ela percorre vários lugares do mundo para ajudar, né, essas pessoas com deficiência, com esses problemas, pessoas que não são alcançadas. Ela ajuda tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Inclusive, ela também tem um projeto aqui no Brasil. O sofrimento e as dificuldades não abateram. Ela depositou no Senhor seus anseios, medos e receios. E Deus assim agiu. E, desde então, a usa de maneira extraordinária para alcançar aqueles que, por muitas das vezes, são rejeitados. A resposta para essas pessoas, para o sofrimento, a resposta é o Evangelho. Jesus chama a todos que estão cansados, afadigados, doentes, cegos, mancos, pessoas com traumas, a todos, e diz: eu vos darei descanso. Jesus pode curar, ele pode e ainda faz maravilhas. Mas caso a cura física não vir, como a própria Jônia assim fala, Deus poderia curá-la? Deus poderia... Sim, ele pode fazer isso, ela crê nisso. Mas ela entendeu também que Deus usou isso para que ela pudesse ser usada e ser um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. De milhares de pessoas, pessoal. Há respostas para estes, pois ele cura as feridas de almas mais profundas e traz restauração. No palco de maior sofrimento, veio a nossa redenção. Jesus Cristo enfrentou a pior morte, a pior punição, por algo que ele não fez. O inocente morreu a morte que deveríamos ter como culpados. Mas o sofrimento de Cristo permite que nós, culpados, sejamos feitos filhos de Deus, ao crermos nele como Senhor e Salvador de nossas vidas. O sofrimento de Cristo possibilitou a nossa vitória, a nossa identidade como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. O sofrimento e dificuldades que passamos nesta vida não são para nos abater ou nos desanimar. Não pense nisso. Não deixe que o inimigo coloque esses dados na sua cabeça. Mas são para nos fortalecer e gerar em nós o caráter de Cristo.
Cristo foi experimentado no sofrimento. A Bíblia fala que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. E nós, como seus irmãos, como filhos de Deus, nós também não iremos padecer coisas neste mundo? Sabemos que sim, pois ele disse: no mundo tereis aflições. Mas esse não é o fim. Ele disse: eu venci o mundo. Eu estarei com vocês todos os dias. O sofrimento de Cristo, mais uma vez repito, nos possibilitou a identidade de filhos de Deus. Agora, o nosso sofrimento irá gerar o caráter de Cristo em nós. Como diz a palavra de Deus, as aflições geram a fé, a perseverança. O caráter aprovado é isso que Deus quer gerar em você. As suas dificuldades não são para te paralisar. O seu sofrimento, os seus momentos de medo não são para te abater. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça. E use esse momento para lançar dardos inflamados à sua mente, dizendo que a vida não vale a pena, dizendo que você não tem valor. Olha o que Cristo fez por você. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça. Não deixe isso, mande embora pensamentos negativos, pensamentos de morte. Eu estou falando aqui porque pode ser que o inimigo use momentos de dificuldades na nossa vida para nos abater, nos desanimar. Para nos deixar paralisados. Para fazer com que pensamos coisas horríveis e desejamos coisas horríveis, pessoal. Isso acontece, os filhos de Deus também acontece isso. Elias pediu a morte, Jó pediu para que não viesse por causa do sofrimento dele. Jonas pediu a morte e outros também. Por conta de problemas, de sofrimento, achavam que não iriam suportar. Mas Deus mandou um escape para eles, assim como Deus mandou um escape para você. Tem um escape para o nosso sofrimento. Deus te deu a vida e Deus te chamou para viver coisas maiores, coisas melhores. Não desanima, fortaleça. O sofrimento, ele vem, mas ele passa. E há coisas maiores que Deus tem preparado para os seus. Ele é o seu Criador. Como no terceiro ponto assim fala, que ele é o Criador da vida. E diz o seguinte: o Criador mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sendo assim, nossa vida pertence a Ele. Deus nos concede este dom que precisa ser cuidado e preservado. Portanto, a vontade de Deus, olhem só, é que tenhamos uma vida abundante em sua presença e uma caminhada em plena comunhão com Ele. A eutanásia é uma forma de incredulidade e não de amor. Sabemos que para Deus não existe impossível. Ele pode curar e até ressuscitar. A palavra final em relação à vida deve ser sempre a do Criador. O homem não é Deus e não pode decidir se alguém deve viver ou morrer. A morte física não é o final, muito menos é a fuga para o sofrimento humano. Há uma eternidade nos aguardando. Como diz o apóstolo Paulo, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Há uma eternidade de gozo aguardando a todos aqueles que confiam e creem nas promessas de Cristo. Lá não haverá mais dor, não haverá doenças, não haverá problemas físicos ou deformações. Lá não haverá morte, pois o pecado não existirá. Lá não haverá pranto, pois Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Você já levou essa mensagem para aqueles que estão sofrendo? Eu tenho certeza que muitos de vocês conheceram colegas e amigos que pensaram até mesmo como o personagem que eu citei do filme em tirar a própria vida. Ou acham normal que uma pessoa decida por si mesma. Ou que normalizam atos como esse de suicídio e assassinato, que é eutanásia. Ou talvez, meu querido,
O inimigo também até colocou isso na sua mente e você desejou a morte. Como eu citei, que homens da Bíblia, homens de Deus, desejaram também. Porque é isso que o inimigo aproveita desses momentos para colocar que Deus não está conosco, para colocar que estamos sozinhos. Gente, é pesado demais carregar o fardo sozinho. Abra o seu coração para alguém que pode te ajudar. Abra o seu coração para Deus. Fale com o Senhor. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer enxugar o seu sofrimento. Ele entende, ele sabe, ele vê. A Bíblia fala que Jesus, ele se compadece de nós, porque ele sabe do que passamos, pois ele passou todo tipo de sofrimento e assim padeceu. Então, eu gostaria de concluir esta lição e eu já peço para que você possa ofertar. Aí está os dados bancários da igreja, o Pix, o PicPay. Você que possui a vida, a dádiva, esse presente que é de Deus. Você que possui uma promessa de vida eterna. Você que possui promessas de Cristo que são infalíveis. Retribua com gratidão nesta manhã. Seja grato pelas bênçãos do Senhor na sua vida, nas nossas vidas. Dê o valor que você pode dar de coração, sem murmuração, sem tristeza, mas com inteireza, com alegria de coração, pois tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Oferte neste momento, seja por meio de digitais, ou separe a sua oferta para levar no culto. Mas não deixe de ofertar, não deixe de ser abençoado e de ser um abençoador. Que Deus assim possa te abençoar e prosperar. Enquanto vocês aí ofertam, eu gostaria que vocês continuassem refletindo sobre esta mensagem. Sobre esse tema tão pertinente. Como diz aqui, na nossa conclusão. Queremos aqui reafirmar que a vida é um presente concedido por Deus. E devemos valorizá-la. Em razão disso, todos devem reconhecer que o poder de tirá-la pertence somente ao Criador. Pois somente Ele tem esse direito. Portanto, meu querido juvenil, meu amado, minha amada, prossiga comprometido com os valores do reino de Deus. Como diz em Colossenses 3, 2, 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Você foi chamado por Deus para testemunhar do seu reino. Você foi tirado das trevas para ser uma testemunha do reino de luz. Que todos nós possamos defender as verdades das Escrituras com coragem. Não ter vergonha de admitir. Indo contrário à multidão, indo contrário a esta maré, a esta ideia humanista, evolucionista, ateísta, que é maligna, que é satânica. Não vá nessa direção. Entenda que Deus, Ele criou o ser humano com dignidade e valor. Ele deu o dom da vida e só a Ele pertence o dom de tirar e o dom de dar. Você foi chamado para carregar esta mensagem. Se há pessoas que você conhece em sofrimento, ou se você mesmo está, reanime-se nesta manhã. Porque, por causa do sofrimento de um, nós podemos viver eternamente felizes. Aqui também. Há promessa de alegria e vida abundante aqui, mas com o coração lá, na eternidade. Então, meu amado, minha amada, que nesta manhã você possa relembrar das promessas de Cristo sobre a sua vida. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Continue firme, seguindo adiante.
pois Deus tem coisas melhores e maiores para cada um de vocês. Confie nas promessas do Senhor. Confie no seu Criador que te deu a vida, que te chamou para viver as promessas dele. Confie nas promessas de vida eterna. Confie, pois somente ele tem promessas de vida eterna, como diz o apóstolo Pedro. Vamos orar? Ore comigo aí da sua casa. Pense talvez naquelas pessoas que você conhece que estão sofrendo, que estão acamadas, colegas, amigos, talvez que você conheça que até próprio pensaram em tirar a própria vida, ou até momentos que você chegou a pensar nisto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor neste momento, que você entendesse que Deus te chamou para viver uma vida plena, uma vida abundante, que Ele te prometeu dias alegres, mesmo em momentos de sofrimento, pois a alegria é o próprio Deus. E há promessas de uma alegria futura, uma glória que há de não ser revelada. Então feche os seus olhos comigo, fale com o Senhor neste momento. Se você não tiver palavras, se você tiver apenas lágrimas, que sejam lágrimas que possam refletir a sinceridade do seu coração, o abatimento do seu coração. Fale com o Senhor neste momento. Eu sei que pelo Espírito Santo de Deus, que há um de vocês que já há muito tempo está muito triste e abatido. Mas neste momento, leve ao Senhor as suas petições, os seus medos, os seus receios, pois Ele está aqui e Ele está aí com você, pronto para te consolar. O Espírito Santo Consolador está com você neste momento para te trazer de novo uma alegria que há muito tempo você tem pedido. Que Ele possa assim te fortalecer neste momento, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nesta manhã que Tu nos ensinou, que a vida somente pertence a Ti, que essa ideia de morte intencional não tem a ver, Senhor Deus, com misericórdia ao sofredor, mas isso é um assassinato. Que possamos negar tudo aquilo que é contrário às Tuas verdades eternas. Que possamos negar tudo aquilo que está contra o Evangelho. E é por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa transformar o coração de cada um de nós. Que o Senhor possa trazer alegria indizível. Que o Senhor possa dar paz. Uma paz que o mundo não pode dar e não pode ter. Somente a paz que o Senhor pode dar para os seus filhos e filhas. Pois cada um desses juvenis tem o propósito do Senhor. Cada um desses juvenis, Senhor, é um filho e uma filha de Deus. Em nome de Jesus, transforma o coração de cada um. Mostre a cada um deles que eles têm valor e dignidade, que eles são importantes para Ti. Que todo o momento de tristeza, que toda a falta de amor, Senhor Deus, que todo o abatimento da vida e as aflições da vida possam gerar neles o caráter de Cristo. Não desânimo, não abatimento, mas que o Senhor possa levá-los cativos a Ti, humildes aos Teus pés. E que Cristo possa assim restaurá-los para a glória e louvor do Teu nome. Dê-nos um domingo abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus.